Amém, meus irmãos. É com enorme prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da IADER de Ouro Branco, aqui da Igreja Assembleia de Deus, na lição dos jovens. Então, nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos fazendo essa videoaula para aprendermos um pouco sobre a palavra do Senhor. Então, somos gratos ao Senhor e nós estamos na lição dos jovens, já estamos bem avançados, graças a Deus. Estamos na lição de número 7. Então, nós estamos na lição número 7 desse trimestre, segundo trimestre de 2020. Infelizmente, nós não estamos presencialmente, mas estamos nessa luta para aprendermos a palavra do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Então, nós vamos aprendermos a lição número 7, que tem como título Derrotando o Primeiro Inimigo. O texto do dia diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito em Romanos, capítulo 8, e versículo 37. A síntese diz: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Então, na nossa trajetória como cristão, é claro que tem as nossas dificuldades, nós temos os nossos inimigos, pois Cristo mesmo nos mandou até amar e orar pelos nossos inimigos. Esses inimigos podem ser terrenos, podem ser espiritual. É claro que a nossa maior batalha, ela é espiritual. Então, os nossos inimigos, aqui no caso, que nós não vamos orar por eles, porque eles não necessitam. Então, nós vamos lutar contra as hostes e potestades que estão nas regiões celestiais. Esses inimigos não precisam da nossa compaixão. Por quê? Porque eles não são seres humanos e não têm sentimentos. Então, esses inimigos não precisam de qualquer sentimento ser humano que a gente ou nós temos por alguém, um ser humano. Então, esse inimigo, não precisamos ter qualquer intimidade ou sentimento por esse inimigo espiritual. Então, nós estamos na lição número 7 desse trimestre e nós vamos entrar na lição. Então, essa lição tem os seus tópicos, os seus subtópicos, e nós, no decorrer, nós vamos falando um pouco em relação a isso. O primeiro tópico diz: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. O primeiro subtópico diz: Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a estado de Jericó, tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. E seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Então, meus irmãos, nós vamos, no decorrer desse trimestre, e nós já vemos falando um pouco sobre isso, e nós estamos justamente no livro de Josué. É um livro histórico, um livro bom para que possamos ler, que possamos meditar. E nós estamos falando de um livro histórico. E quando nós vemos aqui sobre essa primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida, sobre o domínio, sobre a posse de Josué, nós vemos que a batalha, a primeira deles, é sobre a muralha de Jericó. Ou seja, sobre aquela grande muralha de Jericó. Nós vemos que essa muralha de Jericó, ou a própria Jericó, é considerada uma das regiões ou uma das cidades mais antigas
do Antigo Testamento. Então, nós podemos ver que ela era uma potência, podemos dizer assim, até mundial, por ter uma muralha com tanta estrutura e por ter um monumento de uma forma tão grande que poderia até uma pessoa inconsiderável até vencer esta muralha. Então, o escritor diz que era uma muralha invencível, completamente invencível de passar sob esse obstáculo que era a muralha de Jericó. Então, aos nossos olhos, claramente, né? Aos nossos olhos, era impossível passar pela muralha de Jericó. Mas, aos olhos de Deus, é coisa pequena. Aos olhos de Deus, é uma coisa que é mera coisa diante da força e do poder de Deus. Então, praticamente a cidade de Jericó, ela não poderia ser ultrapassada a não ser ou ser quebrada a muralha ou passando por algum outro ambiente que pudesse ter acesso para dentro da cidade de Jericó. Mas a muralha era tão grande, de uma espessura tão grossa, que alguns historiadores dizem que carros, não carros como nós temos hoje, mas carros de cavalos que poderiam andar por cima da muralha, para você ver a espessura de como era grande a muralha de Jericó. Então, basicamente, a muralha de Jericó, para os historiadores, era uma coisa invencível. Invencível para nós que somos seres humanos. Mas para Deus é uma coisa muito fácil até. Para Deus nada é impossível. Então, a muralha de Jericó. O segundo subtópico diz: o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué, capítulo 2, versículo 16 ao 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico, quer dizer rapá, que pode ser produzido com aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem para uma corte e mandou que ficassem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte. Então, basicamente, os cananitas, ou o povo que habitava naquela região, era um povo que não queria intrusos na sua cidade, na sua terra. E como a terra já era prometida ao povo de Israel, então Deus, ele colocaria de qualquer jeito o povo naquela região. Então não adiantaria se os cananitas tivessem querendo impedir de o povo de Deus entrar naquela região. Porque a terra já era deles, já era dos hebreus. A terra já era prometida desde a geração de Abraão para o povo hebreu. Então, não adiantaria de qualquer jeito eles querer impedir o agir de Deus, pois está escrito que agindo Deus, quem impedirá? O agir de Deus ninguém pode impedir. Se Deus queria de qualquer jeito colocar o povo dele ali naquele lugar, então não adiantaria de nada o povo cananita tentar querer interromper a passagem do povo para a terra prometida. Deus já tinha prometido. Se Deus promete, é vitória na certa. O rei não estava de brincadeira e nem Deus também estava de brincadeira, não é verdade? O terceiro subtópico diz: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como nos outros
inimigos do povo de Deus, nas Sagradas Escrituras, observe que é uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com intervenção de Deus. Talvez isso se devia ao fato de que o inimigo daqueles que servem a Deus sempre ser fomentados pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível ao nosso favor. Então, da mesma forma como Deus foi com o povo no tempo, na gestão de Moisés, o povo estava à mercê do povo do Egito, ou do rei do Egito, Faraó. E naquele momento eles tinham saído, e agora eles estavam acerca da obediência tanto a Moisés e também a Deus. Naquele momento eles estavam encurralados entre o Mar Vermelho e voltar para o Egito. E naquele momento o Faraó estava encurralando eles, e certamente o objetivo de Faraó e todo o exército era aniquilar todo o povo de Israel e não deixar mais nenhum hebreu naquele momento. Então a escolha mais favorável era passar entre o Rio Jordão, entre o Mar Vermelho, perdão. Então Deus fez que o povo passasse pelo Mar Vermelho, e assim que os egípcios estavam também querendo passar, Deus mandou que o mar fechasse, e assim aniquilou todo o exército do Egito, de Faraó. Então, a intervenção de Deus nessa hora foi para que desse livramento ao povo de Israel. Então, o livramento de Deus, ele é de uma forma imediata. Deus não demora, nem tarda em fazer as coisas dele. Pelo contrário, ele faz na hora certa e no momento certo as coisas acontecerem. Então, aqueles que trabalham para fazer a maldade, aqueles que trabalham a favor do inimigo, esses são chamados agentes do mal. Aqueles que trabalham somente para ver o mal do próximo, para ver aquele que está indo bem, fracasse na sua vida como ser humano. Os espias chegaram lá, mas o rei disse, olha, se acharem ele, eles podem matar. Ou seja, passaram o dia todo procurando os espias. Se Raabe não tivesse escondido eles teriam sido mortos. Então, ele agiu de forma maligna, aonde foi um agente do mal, aonde ele trabalhou pelo mal. Mas Deus agiu de forma misericordiosa para com os seus filhos. Então, vamos para o segundo tópico. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. O primeiro tópico diz: a corte dos suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam para derrotar o mal. Esse sempre é o primeiro passo, a cortar a fonte que o fortalece. Então, nós vemos aqui que Israel fez Moisés, claramente, com Josué, primeiramente estava à frente, e pela lógica, ou pelo momento que eles estavam, eles pensaram, é claro que isso é uma estratégia de guerra, eles preferiam primeiro enfraquecer os seus inimigos para poderem chegar até eles.
Até na selva é dessa forma. O leão, ele só pega aqueles que são mais fracos. Se pegar algum forte é porque já estava em certa dificuldade ou com alguma doença. Mas você pode analisar, ele só pega os mais fracos e doentes. Isso é uma estratégia da natureza, uma normalidade entre os animais. E Josué usou dessa estratégia. Vamos enfraquecer eles. Vamos deixar eles fracos, sem suprimentos, e assim nós chegaremos até eles rapidamente, com mais força. Então essa foi a estratégia de Josué. Segundo tópico, diz, homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia de Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguirem 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a arca da aliança, conduzida não pelos coaditas, que era uma regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda, eles roedariam a cidade por 6 dias. Uma vez por dia, no 7º dia, porém, cortarão 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensíveis certamente os habitantes de Jericó, mas nunca saberá ao certo por qual razão o Senhor determinou essa lógica, né? Nós sabemos que Deus, antes que Josué tivesse uma estratégia, Deus já tinha uma muito mais eficaz e já muito mais na frente. Ou seja, Deus usaria não armas para derrubar a muralha de Jericó, mas sim uma ação divina e um milagre da parte de Deus. Então as armas não poderiam derrubar aquela muralha, porque ela era muito grossa. Era uma estrutura muito maciça. E uma espada, uma lança não poderia derrubar. Então era só uma ação divina da parte de Deus que poderia derrubar aquela muralha. Então a estratégia de Deus seria que mandaria foi uma simples estratégia. Os homens armados sairiam marchando à frente. Após, seguiriam 7 sacerdotes com buzinas. Após, seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, e feitos de chifre, de carneiro. E logo em seguida a arca da aliança. Essa era o símbolo do povo de Deus, que representava a presença de Deus. A arca da aliança conduzida pelos coaditas, que era uma regra, pois mais por sacerdotes por fim. A retaguarda, eles rodeariam a cidade por 6 vezes. Nós vemos aqui que Deus indica ao povo que eles dêem 7 voltas pela cidade. A extensão de Jericó era cerca de 37 quilômetros. Cerca de 37 quilômetros de longura, né? Podemos dizer assim. Então você vê que 32 quilômetros de longura, né? Ou nos muros. Então você vê que era uma extensão muito grande. E só a estrutura humana, as armas humanas não poderiam derrubar esta muralha. Então
Deus decidiu que eles rodeassem a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, eles buzinassem ou tocassem a buzinas e as muralhas veriam abaixo. Ou seja, aqui está mais referente a a 7ª vez. Ou seja, é o símbolo da perfeição de Deus. O mundo foi criado em 7 dias. Tudo aquilo que Deus fez é perfeito em 7 dias. Naamã foi curado com 7 mergulhos. Então há uma perfeição em relação ao 7º número. Então Deus usa isso. Rodei 7 vezes que eu vou fazer o milagre. Então foi dessa forma. A espera de um milagre. Josué, terceiro subtópico. Josué estabeleceu estratégia bélica da semana no dia que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para um povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias pode ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando ao seu povo a controlar a ansiedade e ter o coração paciente e confiar em Deus. Então, ter a confiança naquele momento era o mais confiável, ou ter a esperança, né, de isso um dia acabar. Ora, um povo que esperou 40 anos para chegar na Terra Prometida, 6 dias, podemos dizer que era pouco para 40 anos. Mas como o povo já tinha essa certa ansiedade, para eles foi uma eternidade. Para eles foi uma eternidade porque Deus trabalha dessa forma. Deus não tem pressa em fazer nada. Porque Ele tem um controle em suas mãos. Deus trabalha de forma silenciosa, de forma estratégica, de forma que os anos passam e Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Então nós vamos para o terceiro tópico. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá para palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa, todos gritariam em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões. Então, você vê aqui que a ação de Deus foi pela atitude do povo. O povo teria que esperar 6 dias e no 7º dia eles poderiam agir pela ação de Deus. Então Deus disse para Eló: espere 6 dias, porque eu vou fazer as coisas acontecerem. Vai dar certo. Quando chegar no 7º dia, eu vou dar a ordem para vocês, vocês vão gritar e a ação vocal que vocês têm vai derrubar as muralhas. Mas é claro que não foi a ação vocal deles, mas sim Deus fazendo a obra e Deus derrubando as muralhas. O segundo tópico diz: caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo, o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Eu acredito que esse momento foi um dos momentos a qual o povo ficou assim, digamos assim, de boca aberta, né? Mais um momento, né? Eles passaram pelo Rio Jordão, né? O rio se abriu. E agora as muralhas
vieram abaixo. Toda aquela estrutura que eles estavam vendo, vieram abaixo. Eu imagino a cena, como foi glorioso naquele dia. Uma coisa majestoso da parte do Senhor naquele momento. Porque Deus fez a obra naquele lugar. Então, que Deus possa abençoar a cada momento, em cada lugar da nossa trajetória. Então, vamos aqui para o terceiro subtópico. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Então, nós vemos aqui que a atitude de Raabe, né, conseguiu salvar os espias e Deus transformou em bênção aquele momento. Então, foi dessa forma. Mais uma vez, fala um comentário de Raabe. Eu falei de Raabe em alguma das lições. Raabe mentiu para salvar os espias, mas Deus não aprovou a mentira naquele momento. Porque ela não era do povo hebreu, era uma cananita, era um povo que habitava na região de Canaã. Então ela era acostumada com mentira. E Deus aprovou a coragem de Raabe em relação a deixar os ídolos para trás e se render ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Então que Deus abençoe a vida de cada jovem, adolescente de nossa igreja, e vamos ter mais fé em Deus. Deus ainda continua sendo o Deus que faz milagres em nossa vida. Então que possamos chegar à próxima lição. Então, a próxima lição, a lição 8, né? Eu acredito que vai ser uma lição muito boa, que é a batalha contra Ai. Então, nós vamos aprender um pouco sobre esse Ai, em nome de Jesus. Então, fazer uma oração pelos jovens nesse momento, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa cada jovem, adolescente da tua casa, Deus, nesse momento. Que eles possam, Deus, estar firmes na rocha, abençoando cada momento desse, meu Deus. Que o Senhor possa enriquecer, Deus, a sua fé, a sua vida espiritual, e que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.